A gente segue aqui, Vini, vamos com você, vem cá. Vamos falar aqui dessa história envolvendo o jornalista esportivo, o Mauro César Pereira, e um sujeito que o seguia no Twitter. A gente falou desse mundo cão do Twitter, dessa achincalhamento, né, coletivo, ritual ali. O que aconteceu? Conta essa história pra gente, Vini. Mas você veja, né, Edgar, se até a Ana Vilela confidenciou aqui pra gente, uma pessoa que só transmite paz, amor, felicidade, né? Se até a Ana Vilela é atacada, imagine você, o Mauro César, que é um comentarista crítico, né, que não fica babando o ovo de jogador de futebol, né, de clube, de dirigente. É um cara que tem personalidade, que fala mesmo, entendeu? Ô Vini, você tocou num ponto que me suscita aqui o seguinte pensamento, cara. A gente vive falando que política não é pra ter torcida de futebol, é coisa da paixão, é pra colocar a razão, né, um pouco mais à frente. Eu acho que isso acontece exatamente porque a gente vê muita paixão ali sendo colocada em questões políticas, né, político virando o salvador da pátria, Deus, e as pessoas projetando muito, né, esse crédito e essa esperança também nos políticos, quando deveria ser um campo tratado mais no âmbito da razão, né? Diferentemente do futebol, que é paixão e emoção pura, né? Exatamente, né? Mas apesar disso, como eu disse aqui, né? O Mauro, ele é bastante crítico, ele tem opiniões fortes e que muitas vezes acabam aí incomodando, Edgar. Ele recebe realmente muitas ofensas, muitos xingamentos, muitas discordâncias, né? E geralmente ele tem até uma fama no Twitter, Edgar, que é de sair bloqueando todo mundo, né? Então, onde você vai, você conhece alguém que foi bloqueado pelo Mauro César. Por exemplo, esse que vos fala, né? Você foi bloqueado, Vi. Mas você também não dá pra aguentar. Mas você foi... O que você fez? Em 2016, acho que o Mauro... Olha Vamos só. Vamos pra terapia. Olha Caramba, só meu, a olha bobagem, né? Mas Olha assim, em 2016 o Mauro, acho que ele fez uma crítica ao sobre as Corinthians. pessoas... Não foi nem sobre futebol. Sobre as pessoas assistirem muito BBB E não lerem por livros. isso que a situação do Brasil tava daquele jeito. Fez uma associação a culpa é do dessa BBB, forma. sim. Então, e aí eu respondi pra ele mais ou menos isso que o Fefito falou agora. Pô, a culpa é do BBB, Mauro. Só pra você ter uma ideia, o Mauro que é um cara que gosta muito do futebol inglês, aí eu fiz até uma provocação. Falei assim, ó, na Inglaterra tem BBB até hoje, né, em muitos anos. Aí ele foi lá e me bloqueou. Só por isso, Só por isso, mas Vamos dar a aí, dica pro Mauro César? Vamos fazer que nem a minha fada sensata Paula Carvalho me ensinou? Não bloqueia, Mauro César, silencia. Porque assim você deixa o hate falando sozinho. Você não vê e ele perde o tempo dele. Porque ele já tá sem tempo pra lavar a louça, já tá tempo sobrando, já lavou a louça, já arrumou a casa, faxinou tudo, tá ofendendo os outros, vai ofender sozinho. Cara. Silencia. Eu mando o oponopono agora também. mas ele pra tem, todos. ele tem Isso aí. esse perfil de bloquear, você veja, até de alguém que não o ofendeu, né? Que apenas Mas é que às vezes a pessoa tá por aqui, né, Vini? Ele começa também. a dar bloco. Também. Tá na razão dele. Aliás, é uma grande frustração da minha vida ser bloqueado pelo Mauro César, porque eu gosto muito dos comentários dele. Aí tem Hashtag que ficar, desbloqueia Mauro César. tenho que ficar me virando pra ver as opiniões dele, como agora pra saber um pouco mais do que aconteceu com essa história do torcedor, Edgar. O Mauro colocou o seguinte no Twitter dele após vitória do Flamengo sobre o Madureira por 2-0. Flamengo enfrenta o Madureira, quem tem mando de campo e joga no Maracanã. É um dos piores times do Campeonato Carioca, no caso o Madureira. Mesmo assim, Diego Alves, o goleiro do Flamengo, está trabalhando muito e só está perdendo porque a arbitragem não marcou um impedimento claro de Gabigol no 1-0 do primeiro tempo. Há quem se satisfaça. Então o que o Mauro quer dizer aqui com esse tweet? Que o Flamengo tem um baita time, tá enfrentando um dos piores times do campeonato. Mas toma um perrengue E mesmo ali. assim tá tomando um certo sufoco. O gol que fez foi com a ajuda ali da Do juiz, arbitragem. Enfim, um torcedor bastante incomodado, o Reginaldo Guilarducci, respondeu o seguinte pra ele, Edgar. Vai tomar naquele lugar, era pra estar 7-1, você é um bosta. Essa foi a resposta do torcedor, que é muito parecida com a resposta de muitos torcedores. Só que tem uma hora que, além do Mauro bloquear, ele acaba respondendo também na medida. E agora, Edgar, o que ele fez? Ele acabou expondo também a empresa em que este seguidor trabalhava. Então ele escreveu o seguinte: lá na empresa eles estimulam os funcionários a xingar as pessoas pura e simplesmente por discordar em algo sobre futebol, e aí marcou a empresa dele, a ArcelorMittal Brasil.
E aí, no dia seguinte, Edgar, esse torcedor, o mesmo torcedor, veio no mesmo tweet e respondeu pro Mauro. Fui desligado hoje por esse motivo. Minha esposa e minha filha estão muito tristes. Minha posição foi de torcedor e não de trabalho. Ou seja, acabou ocasionando essa história toda aí na demissão do torcedor, o que levantou um grande debate ontem pelo Twitter, se o Mauro estava na razão dele ou não, se tinha uma proporcionalidade naquilo que ele fez ou não. Vi muitos jornalistas falando que fazem o mesmo que o Mauro faz, inclusive jornalistas e outras pessoas que recebem ataques também pela internet, falando que fazem o mesmo, às vezes ligam até para a empresa da pessoa que está ofendendo, e que é uma das formas de poder se proteger, porque tem muita gente dizendo o seguinte: por que você não age na própria ferramenta, denunciando, bloqueando? Por que você não leva esse caso para a justiça? O Mauro já faz tudo isso, só que chega uma hora que vai irritando ainda mais, né? E depois foi um pouco do que ele colocou no Twitter de novo. Edgar escreveu o seguinte: internet não é terra sem lei. O agressor é quem ofende, o ofendido é a vítima. Quem xinga gratuitamente pelas redes sociais arca com as consequências. A decisão de demitir um funcionário que age assim não é da vítima, mas da empresa. Discordar, sim, mas com respeito e sem ofensas. E aí depois ele compartilhou outras coisas também, outras ofensas que ele vem sofrendo. E o perfil deste seguidor também foi exposto com outras ofensas para outras pessoas. Ou seja, já era algo também recorrente. Fica aí o debate, eu refleti muito sobre isso ontem, e apesar de ser bloqueado por Mauro César Pereira, eu estou do lado dele. Eu acho que chega de achar que a internet é terra sem lei mesmo, chega de intolerância, preciso ter mais responsabilidade por aquilo que se diga. Você falaria isso perto da sua família? Não. No ambiente de trabalho? Também não. No convívio pessoal? Não. Então não vai falar na internet com uma pessoa que você nem conhece, amiguinho. Porra, belo manifesto, Vini. Porra, brincadeira, hein? Dito isso, desbloqueia, Mauro César. @Vinícius Moura JP. Desbloqueia.